Irmãos, quantos de vocês verdadeiramente creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Sabe, tem muita coisa que a gente vê hoje em dia. É que muitos crentes dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia vai falar algo que vai contra certos posicionamentos que foram construídos, adquiridos, desenvolvidos, a pessoa simplesmente espirra e encontra explicação ou justificativa para não aceitar a verdade inexorável, está ali diante dos seus olhos. Porque a gente está vivendo naquele tempo chamado tempo da narrativa. Tudo hoje tem uma narrativa, tudo hoje tem uma história, tudo hoje tem uma afirmação para fazer parecer ser verdade aquilo que se quer que seja verdade. E a gente está vivendo num tempo da chamada desinformação, que é algo vergonhoso, aviltante, é algo nojento. Eu me lembro que quando eu estava ainda na juventude, liderando a juventude da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, aliás, eu ainda não estava. Eu tinha acabado de voltar da primeira igreja batista de Paracambi para a primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E aí o líder na época, que era o pastor Alberto Stassen, me convidou para eu fazer uma palestra sobre pós-modernidade e pós-modernismo. Eu não esqueço isso. Porque naquele tempo, pós-modernidade, pós-modernismo era uma coisa que nem todo mundo falava sobre isso. E o que a gente está vivendo hoje é a consequência desse pós-modernismo. Porque uma das coisas do pós-modernismo é a desconstrução de valores. É desconstruir tudo que é valor de origem judaico-cristão que foi construído em nossa nação. Casamento, a posição do homem na sociedade, a posição da mulher na sociedade, a posição do homem no casamento, a posição da mulher no casamento, o casamento, a inocência das crianças, a pureza do adolescente, e por aí vai. Desconstrução. Nós estamos vivendo num ápice dessa realidade caótica de desconstrução. E o que a gente vê, irmãos, sobretudo, lamentavelmente, dentro das igrejas evangélicas, absurdamente, como esses valores do mundo, eles têm ganhado o coração de tantos crentes em detrimento da palavra de Deus, que o crente diz: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, como vocês aqui disseram. Mas eu, como pastor, ao longo de todos esses anos, eu tenho visto como alguns crentes têm tamanha dificuldade de viver aquilo que dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque choca com certas verdades que foram construídas dentro de si por influência da família na sua criação, por influência da sociedade que está perdida, pois o mundo está sob o domínio do maligno. Por causa do sistema que rege a sociedade e que vai fazendo o crente assumir como valor aquilo que é lixo. E não se dá conta, assim como as pessoas que estão na sociedade, do quanto isso é destrutivo, do quanto isso é desgraçador. E a despeito disso, continuam fazendo como cegos, insensibilizados para ouvir o Espírito Santo. Eu quero falar de um assunto nessa noite aqui
que vai de encontro a isso que eu estou dizendo, que é falar a respeito da mulher. Abra sua Bíblia, eu vou ler na NVI, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. Irmãos, eu sou de 1964. Tem gente aqui que é mais antigo do que eu. A minha mãe é de 44, se não me engano, 1944. Mais antiga do que eu. E a gente morava no interior. E quando eu já tinha me tornado um jovenzinho, conversando com a minha mãe, eu descobri que muitas mulheres da cultura da minha mãe casaram acreditando que filho nascia de uma abóbora no fundo do quintal. Comia-se aquela abóbora e a criança nascia no ventre. Você pode imaginar o nível de ignorância? Agora você pode imaginar o que acontecia com essas moças que se casavam e iam para a lua de mel? Acreditando nisso. Não sabendo absolutamente nada sobre sexo. Acreditando por serem ensinadas que ter orgasmo era pecaminoso. Porque sexo só servia para colocar filho no mundo. Você pode imaginar mulheres assim, que saíam dessa realidade, vinham para os grandes centros e chegavam aqui, elas começavam a ter contato com mulheres que tinham uma outra cultura, uma mente mais aberta. E agora mulheres com 20 anos de relacionamento conjugal, casadas há 20 anos, há 30 anos, nunca tiveram orgasmo. E por que não? Porque aprenderam que isso era pecado. E por isso muitas delas reprimiam a sua sexualidade. Sabe por causa disso, irmãos? Por causa do ensino errado da Bíblia. Ensino errado da Bíblia. Religiosidade. Mas existe um outro extremo. Esse extremo é o extremo que fazia a mulher ser a subserviente do marido. Ela vivia para servir o marido. Era a mulher que lavava, cozinhava, passava e servia o marido na cama. Eu não sei quantos aqui já assistiram alguma novela de época em que o homem virava e dizia para a mulher assim: se prepara porque hoje vou te usar. Alguém já viu? Já viu? Ou já leu algum livro do século passado, princípio do século passado, em que o homem dizia isso para a mulher? Se prepara porque hoje vou te usar. Então a mulher era vista como um objeto de uso do marido. Isso era o extremo que existia na nossa sociedade. Aí, por causa desse extremo, começou a criar uma outra realidade que virou um outro extremo, chamado feminismo. E o feminismo, ele veio para contrapor essa realidade da mulher que era um objeto, da mulher que era um ser sem importância, um ser sem reconhecimento, um ser que era isso aí, objeto. Então o feminismo, ele vem
para estabelecer ou para restabelecer a posição da mulher na sociedade. A mulher tem que disputar com o homem em pé de igualdade. A mulher não pode, em hipótese alguma, ser aquela que serve o marido. Irmãos, os extremos, eles nunca servem ao propósito de construir alegria, harmonia, bem-estar e felicidade. Extremo, o nome já diz, é extremo, está na extremidade. E o que passa da extremidade? Abismo. Tudo aquilo que vai para o extremo não presta. Uma comida salgada demais não presta. Uma comida sem sal, alguém gosta? Eu só conheci um até hoje que gostava, que era o meu avô, o pai do meu pai. Mas aí eu fui entender por quê. Porque ele teve problema de hipertensão e ele tomou um posicionamento: nunca mais eu como nada com sal. Aí a minha avó sempre fazia o angu do meu avô separado, o arroz separado, o feijão separado, tudo do meu avô era separado. E você conhece neto, né? Curioso. Eu queria, porque queria comer um pouquinho daquele angu do vovô. Por que o angu do vovô é separado? Diferente. Até o dia que eu comi, meu irmão, que coisa horrível. Já comeu angu sem sal? Aquilo é horroroso. É muito ruim. Não tem gosto de nada, parece que você está comendo água suja, né? Gosto de água, sei lá, água suja. Alguém já bebeu água suja? Eu já. Tive uma situação de uma seca tão extrema, irmão, que eu já bebi água suja para matar a sede. Passei por isso, né? Pois horrível. Extremo não presta. Mas qual é o lugar da mulher na família, na sociedade? Para que a mulher existe? Porque tudo tem um para quê. A palavra de Deus diz que Deus tem propósito em todas as coisas. Qual o propósito de Deus em criar mulher? Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Aí viu Deus que não era bom que o homem estivesse sozinho, o macho. Aí Deus diz: eu vou fazer para ele uma adjutora. Vou fazer para ele uma mulher. Porque o elefante tem a Eloá, né? A tartaruga macho tem a tartaruga fêmea. O jacaré tem a jacaroa. Mas o homem não tem ninguém. Vou fazer uma mulher para ele. Irmã, você diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não esqueça do que você falou. E a palavra de Deus diz que Deus criou a mulher para o homem. Por causa do homem. Lê comigo Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 23. Você pode ler por causa da minha voz? Me favorecer um pouquinho? Pode ler? Vamos lá. Então... Amados, a Bíblia fala, a Bíblia que está falando, que Deus tirou uma costela do homem e formou a mulher. A Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, ela tem uma maneira que Deus usou o homem para se revelar ao homem e revelar a sua vontade,
seu conhecimento, aquilo que Deus quer que a gente aprenda, que saiba, para a gente viver de modo a dar prazer ao coração dele. Então Deus usou muitas vezes figuras de linguagem, figuras de comparação. E nesse contexto há uma figura, há uma razão para a qual Deus vai tirar da costela, e não de nenhuma outra parte do corpo do homem, para formar a mulher. Quando Deus tira da costela do homem, de Adão, Deus não faz do barro como ele fez Adão. Porque Deus não vai fazer um novo ser do zero, como ele fez Adão. Ele vai fazer um ser do ser que ele criou e tira uma parte desse ser. O que isso estava dizendo para nós é que esse ser, que Deus olha para ele e vê assim, esse cara não está completo, está faltando algo. Deus não vai lá e molda na terra, e sopra, e forma a mulher e dá para o homem. Não, Deus tira de uma parte dele, a costela. Isso atesta ainda mais que o homem precisa ser completo. Estou tirando dele para dar para ele. Tiro um pedaço, vou dar um inteiro. Ou uma parte que vai lhe completar naquilo que lhe falta. Por que Deus tira da costela do homem? Nós temos uma linguagem simbólica aqui, muito expressiva, para falar do papel que a mulher tem dado por Deus na relação com o homem. A medicina, ela explica que a costela são ossos ligados à coluna vertebral. Você já viu um esqueleto, não já? Já viu? Uma caveirinha. Caveira não, porque a caveira é só a cabeça, né? O esqueleto, mano, já viu? Já. Se tirar a carne todinha do corpo, a costela não cai. A costela está presa na coluna. Então, esses ossos chamados costelas estão ligados à coluna vertebral ao mesmo tempo em que a coluna mantém o corpo em pé. As costelas ligadas à coluna, elas servem para proteger os órgãos que estão aqui dentro. Está protegendo, está mantendo nessa região. Ajuda a unir, a preservar todos os órgãos nos seus lugares aqui. Forma uma caixa. E isso está ligado na coluna. Se não tivesse esse conjunto de costelas, ia ser um negócio muito esquisito o corpo da gente. Eu não sei onde é que ia parar o intestino. Porque são os ossos que vão dando limitação para que os ligamentos e os músculos vão se sobrepondo e formando ali os limites entre uma parte e outra do corpo. A mulher, então, ela foi feita da costela do homem, porque a função da mulher, ouça isso, e aí está a simbologia da linguagem. A função da mulher é manter o homem de pé e proteger a vitalidade do homem. Eu vou repetir. A função da mulher criada por Deus é para ela manter o homem de pé e proteger a vitalidade dele. Irmãos,
A mulher que está nesse mundo hoje, influenciada por essa ideologia desgraçada do feminismo, que corrobora com o socialismo maldito que está por aí, deturpando e destruindo os princípios e valores da palavra de Deus. Se tem uma coisa que a mulher não está fazendo, é mantendo o homem de pé. A palavra de Deus diz que a mulher sábia faz o quê? Edificar. Ela mantém a sua casa de pé. Não confunda edificar com dificar em casa. A mulher edifica, ela constrói. Edificar é construir. Ela faz com que a casa fique de pé. Como é que ela faz isso? Sustentando o seu homem. Mantendo ele de pé. E protegendo a vitalidade dele. Eu tenho tido muito trabalho com mulheres irmãs. Mulheres que têm destruído seus casamentos. Sabe por quê? Porque no que depender dela, seu marido não fica em pé. São elas que estão destruindo o seu lar. Mas pastor, meu marido coloca um monte de defeito no marido. Mas nunca, desde o princípio, viveu isso daqui. Não casou para fazer o homem feliz. Meu irmão, minha irmã, se você que é homem casou, mulher casou, se você não casou para fazer seu cônjuge feliz, essa é a razão pela qual você não vive um casamento feliz. Porque quem não casa para fazer o outro feliz, não casa sabendo qual é o seu papel. E fazer o papel que a sociedade, que está sob o sistema, dominado por Satanás, não leva nem a mulher e nem o homem a viver o papel estabelecido por Deus. Não tem como haver felicidade. Divórcio, separação, destruição do lar, dos sonhos. Por quê? Porque não casaram para fazer o outro feliz. Irmãos, eu já tive problemas dos mais... Eita, Jesus! Eu já tive gente que saiu da igreja porque queria casar, chegou diante de mim e falou: pastor, nós queremos casar. E eu disse: mas eu não caso vocês. Não, vocês não estão preparados para casar. Mas pastor, a gente se ama. Falei: agora, daqui a 10 anos eu não sei. Daqui a 5 eu não sei. Para que você quer casar? Para fazer feliz. Acreditando nisso, tendo isso aqui como postura. Aí se aborrece comigo e vai embora da igreja. Aí chega ali na frente, um pastor ali casa, porque o negócio dele é casar. O problema é de quem está casando. Ali na frente, o que eu fico sabendo? Separação. Divórcio. Por quê? Porque, meus irmãos, ou nós dizemos a Bíblia é a palavra de Deus e eu quero viver o que ela diz. Porque eu creio que para ser feliz só é possível se for nos princípios e valores estabelecidos por Deus. Ou eu brinco de ser crente, eu vou ser só um religioso que entro dentro de um templo, participo de um culto e vou embora para casa. Eu não continuo lendo, eu não estudo a palavra, e os princípios e valores da palavra de Deus não entram, não penetram na minha alma. Deus fez a mulher da costela do homem, porque a função da mulher é manter o homem de pé e proteger a vitalidade do homem. Irmã, você já reparou? Vocês brincam com isso. Vocês fazem chacota desse negócio. Mas isso é verdade. O homem não suporta dor como vocês.
O homem tem uma gripezinha, ele fica arriado, faz nada, está lá, prostrado. Vocês têm gripe, vocês lavam, vocês passam, vocês cozinham, vocês dão de mamar, vocês cuidam da criança e ainda vai trabalhar. O homem tem uma febrezinha, acaba com o cara. Vocês com febre, vocês aí estão matando leão a grito. Isso é uma realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa, você sabe por que você é assim? Porque Deus tirou do homem. Então não é para a mulher pegar e bater no peito e dizer, os homens são tudo mal, homem é malenga. Mas Deus tirou do homem e deu para você, botou em você. Você já pensou se você não tivesse essa constituição, como é que seria para você ter filho? Quem que já teve filho? Parto normal, levanta a mão aí, por favor. Sem anestesia, levanta a mão. Já teve, né? Legal a beça, não? Hein? Quer saber qual é o nível em decibéis que uma mulher fala? É o momento de dar a luz em parto normal. Não tem buzina de carro que consiga alcançar o nível em decibéis do grito daquela mulher na hora de dar a luz. Enquanto isso, o cara está lá. Irmão, o negócio é tão sério, que eu tenho um primo que quando a mulher dele foi dar a luz, ela gritava lá e ele desmaiava aqui. Verdade? Está rindo, né? Foi você que fez isso? Ela gritava na mesa de cirurgia, no parto, e ele aqui, só de ouvir o grito da mulher, imaginando do sofrimento dela, ele estava aqui desmaiando. E o cara era sargento do exército, vibrador, falava alto, sabe, aquele cara assim. Mas chegou na hora H ali, meu, cadê o macho? Deus fez a mulher da costela do homem, porque a função dela é manter o homem de pé e proteger a vitalidade dele. Irmã, você está fazendo isso com tua casa, com teu casamento. Enquanto Eva estava bem, Adão estava bem. Mas Eva dá a voz, dá ouvidos à voz da serpente, ela cai. O que acontece com o homem? Cai junto. Irmã, você não tem noção do poder que você tem para levantar ou para destruir. Você não tem noção. Vamos para a história. Vamos para a história. Sansão foi destruído por causa de quê? Por causa de uma mulher. Davi foi destruído por causa de quê? Por causa de uma mulher. Cícera, alguém se lembra quem é Cícera? Juízes. Morreu, foi destruído por causa de quê? Por causa de uma mulher. O nosso Salvador veio esse mundo por causa de quê? Por causa de uma mulher. Vocês têm um poder extraordinário. Poder para construir ou para destruir. Quando há um homem bem-sucedido, há uma costela, uma mulher protegendo a vitalidade desse homem. Costela também significa lado. Isso diz que Deus fez a mulher para estar ao lado do homem. Não é para andar atrás, não é para andar à frente, não é para andar em cima, não é para andar, é para andar ao lado. Deus fez a mulher para ela ser co-igual ao homem. Não é para ser igual. Deus não fez ela formada da terra e soprou nela, não foi igual, é co-igual ao homem. E aí, a Bíblia diz que a mulher deve submissão ao homem,
Mas diferente do que diz a ideologia maldita da sociedade, diferente do que diz o feminismo, submissão não é escravidão. Submissão tem nada a ver com aquilo que eu falei no início, que as mulheres no interior do século passado, lá no início do século passado, muitas delas do interior eram submetidas, não tem nada a ver com isso não. Submissão significa estar ao lado do homem na mesma missão que ele, sendo ele o líder. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem para a cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. Goste você ou não. Se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que gostar disso. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece meu marido. Eu não preciso conhecê-lo para saber que de repente você fez errado desde o começo. Você começou errado. Só que se uma vez você começou errado, à luz da palavra de Deus, você tem que levar errado até o final da vida, fazendo a sua parte para dar certo. E não dando ouvidos à serpente e acabando com tudo, porque é isso que estão dizendo por aí, é por isso que há tanto divórcio dentro da igreja. Em uma dupla, um tem que ser o líder para que exista ordem e progresso. Mas liderança não é autoritarismo. Você pode dizer isso depois de mim. Liderança não é autoritarismo. Significa que o homem deve ser o que assume a responsabilidade, a iniciativa, a liderança, o que vai adiante sob o apoio, a sustentação da sua mulher. Pastor, mas meu marido não é assim, pastor. Depender do meu marido, nada anda. É porque depende de você, não é dele. Pastor, mas eu reconheço, pastor, eu errei, escolhi errado. Então, gasta seu joelho no chão, engole o seu choro. Pastor, essa expressão engolir um choro, é isso mesmo. Está chorando com a pessoa errada. Abre tua boca para chorar com ele, porque Lamentações 3,39 diz do que o homem tem para se queixar, ele que olhe para trás e reconheça onde errou. Você escolheu errado. E agora? Ouve a voz das feministas e acaba com esse negócio? Vai cada um por cada lado? Fini. É isso? Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Irmãos, a igreja não quer ouvir essa palavra. O homem, a mulher, o jovem, não quer ouvir essa palavra do Senhor. Que história é essa? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Tem inclinação homossexual? Nega a sua carne. Toma essa cruz e segue o Senhor. É jovem, tem 30 anos, ainda não casou, está virgem, a carne está aí fervendo, morre para a carne. Toma essa cruz e segue o Senhor. Está casado e casou, escolheu errado. E essa pessoa, esse marido, é um banana. Negue-se a si mesmo. Tome essa sua cruz e siga o Senhor. Mas hoje o mundo diz assim, não. Eu só quero ser feliz. Chutar essa porcaria e correr para outro ali. É isso que o mundo diz. Tem que ser feliz. De vez em quando eu recebo alguém que diz assim, pastor, eu estava fazendo tratamento com um psicólogo, porque eu estou com problema de transtorno de ansiedade. Aí o psicólogo disse que o meu problema é meu casamento. Aí sabe o que falou para mim, pastor? Eu preciso ter experiências. Eu perguntei, que experiências? Ela dizendo, o psicólogo disse que para eu ser feliz,
já que eu não quero terminar o casamento, eu preciso ter experiências lá fora. Como é que é o nome disso, irmão? Adultério e promiscuidade. É isso que o mundo faz. É por isso que eu não recomendo ninguém estar passando por um transtorno de ansiedade. Pastor, o senhor tem um psicólogo para me recomendar? Não. Não tem não. Por que não? Porque eu não conheço nenhum que eu possa dizer assim, procura fulano, que eu boto a mão no fogo. Terrível isso, né, irmão? Porque eu estou vendo psicólogo crente recomendar o que não se deve. Por quê? Porque aqui eu estou tratando de psicologia, eu não estou tratando de Bíblia. Ainda fala isso. O homem, sem a mulher, ele está incompleto. E Deus fez o casamento para resolver isso. E viu Deus que não era bom que o homem tivesse só. Então ele fez o casamento. Quando a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, está falando dessa completude, porque os dois lados se juntam. O feminismo é um instrumento diabólico para a destruição da relação harmoniosa e realizadora que Deus fez existir através do casamento. Quando a mulher se permite ser envolvida por essa ideologia, em que ela busca ser igual ao homem, ela está corrompendo o seu papel estabelecido por Deus, e como consequência, é todo esse estado de coisa absurda que há hoje na sociedade. Nunca a mulher viveu tantos transtornos psíquicos, tanta degradação moral, tantos filhos perdidos, tantos casamentos destruídos, tanto divórcio, porque a mulher foi envenenada por essa ideologia desgraçadora da família e do bem-estar da própria mulher. Pastor, você está botando todo o peso em cima da mulher. Deus não fez o homem para ser o sustentáculo da mulher, fez a mulher para ser o sustentáculo do homem. Irmãos, vocês estão vendo esse prédio aqui? Cada negócio desse daqui é uma coluna. Se tirar 2 colunas dessas, sabe o que acontece aqui? Cai tudo aqui, ó. Morre todo mundo. Casamentos estão indo para o buraco. Porque a mulher não quer ser costela. A mulher quer ser cabeça. Quem mais passa por problema de transtorno emocional, irmão? Homem ou mulher? Ah, vocês conhecem um monte de gente. Vamos lá, fazer aqui uma enquete rapidinho. Quem aqui conhece alguém que está passando por transtorno de ansiedade? Levanta a mão. Quantos conhecem? Pode levantar a mão. Permanece bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Fica com o braço levantado somente aqueles que reconhecem, que sabem que tem mais mulher do que homem, dos que você conhece. Fica com o braço levantado. Não abaixou nenhum. Por que mulher tem mais problema de transtorno de ansiedade do que homem, irmão? Alguém conhece aí a ideologia do machismo? Alguém conhece? Ideologia chamada machismo. Vocês conhecem? Conhece? Tem ouvido alguém falar sobre isso? Mas a ideologia chamada feminismo, todo mundo aqui conhece e ouve falar todo dia, sim ou não? Sim ou não? Está na televisão, tudo quanto é canal, o tempo todo. Você ouve em algum lugar falando sobre machismo? Defendendo o machismo? Você conhece algum grupo de homens defendendo o machismo? Não tem. E aí você vai para essa gente que defende o feminismo, principalmente artistas, essas pessoas mais ditas cultas,
Você não encontra nenhuma delas com um casamento que foi feito e permanece. Está no 5º, no 7º, no 80º. É filho com um, é filho com outro. Não existe um lar ajustado. Não existe um lar, marido e mulher felizes, unidos. O que é que você vê? Já rodou pela mão de um monte, seja o homem ou seja a mulher. Não tem casamento. É verdade ou não é, irmãos? Quantos pais, cuidado papai e mamãe, quantos pais têm destruído o futuro das suas filhas, ensinando-as a não dependerem de marido, a se tornarem autossuficientes e disputarem o papel de liderança com seus maridos na sociedade. Você tem que ser uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida. Você tem que ser uma mulher empoderada. Essa palavra está meio que sendo desassociada, né? Mas até um dia desse, a palavra empoderamento era voltado só para quem? Para a mulher. É o empoderamento feminino. Você tem que ser empoderada. E o que é empoderar a mulher? É instruir a mulher para ela não aceitar ser costela. Ela tem que ser cabeça. Esse papo de que homem e mulher tem que estar em igualdade. Irmão, vamos lá. Por que tem mais mulher no mundo do que tem homem? Alguém sabe me dizer? Por que tem mais mulher no mundo do que homem? Fala aí, querido. Hein? Quero ouvir as mulheres. Por quê, irmão? Por causa da guerra, né? Tirando Israel, que até onde até onde eu, pastor Cláudio, saiba, nenhum outro país manda mulher para a guerra, só Israel. Todos os países, quem vai para a guerra é quem? É o homem. E a mulher fica onde? Onde é que ficam as feministas? Interessante, eu não vejo feminista levantando bandeira para ir para a guerra. Eu não vejo feminista contratando homem para lavar, passar, cozinhar. Embora eu saiba que existam homens por aí que são diaristas, né? Não, marido de aluguel é para outra coisa, é para ser encanador, trocar lâmpada, essas coisas. Mas, via de regra, feminista, ela vai contratar quem para fazer faxina na casa dela? Para ser babá do filho dela? Outra mulher. Não é uma incoerência? Mas ouve isso. Tem muito pai, muita mãe destruindo sua filha, que está construindo para ser uma mulher de sucesso, uma empreendedora de sucesso, uma empresária de sucesso, uma profissional de sucesso, mas não para ser esposa. Você sabe qual é a diferença de esposa para mulher? Mulher é aquela que vai para a cama com o homem e se realiza realizando o homem. Esposa é aquela que cuida do lar, cuida da família, cuida do ambiente. E você acredita que Deus fez a mulher para ela ser aquela que vai lá para dentro da mata, enfrenta o urso, o leão, para trazer uma caça para casa? Ou Deus fez a mulher para ficar em casa, cuidando da casa, e quando o homem chegasse com a caça, é ela que ia preparar com todo jeito, com toda delicadeza e expertise dela na culinária. Nada contra, irmãos, o homem poder também gostar de cozinhar e essa coisa toda. Mas quanta mulher a gente ouve falar que é chefe de cuisine? E quantos homens a gente ouve falar que é chefe de cuisine? Porque a mulher largou o espaço que é dela. Foi largando. O que isso provoca? Confusão.
que isso cria? Ouçam bem, moças, mulheres solteiras. Sabe o que isso cria? Homens frouxos. Homens banana. Homens sem iniciativa. Por que o homem vai tomar iniciativa? Se a mulher toma o tempo todo, ela está querendo sair na frente. O homem deixa ela aí. Homem sem iniciativa. Homem sem romantismo. Cada vez mais, homens que veem a mulher apenas como fonte de prazer carnal, já que a própria mulher se deprecia. Vamos lá. TikTok. Quantas dancinhas tem no TikTok sendo feitas por rapazes, por homens, e quantas dancinhas estão lá as mulheres fazendo? Eu estou falando besteira, irmão? Me ajuda aí. Não deixa eu falar besteira aqui, não. Isso é verdade ou não é? Você vai para o TikTok, aí você vê lá os rapazes. Não, você vê as mulheres fazendo. De cada 10 vídeos, se encontra um rapaz lá fazendo uma dança e tem uma mulher junto. O resto são as mulheres com calcinhas, com biquinizinhos, com roupas sensuais, se sensualizando e se mostrando e se depreciando e dizendo para o homem, não precisa ser romântico não, pronto para a guerra, é só desembalar e está pronto, não precisa nem ir para o micro-ondas. É essa desgraça dessa realidade que essa sociedade está vivendo, irmãos. E quantos estão vivendo isso dentro da igreja? Se você é mulher, busque descobrir seu papel estabelecido por Deus. Faça seu marido feliz e seja feliz. Pastor, mas o senhor não conhece meu marido. Meu marido é um banana. Quem casou com ele? Pastor, mas eu não sabia, agora sabe. Vai fazer o quê? Toma a sua cruz. Começa a orar por ele. Porque a gente fica orando pela conversão do ímpio, mas não quer orar pela transformação do cônjuge. Ela não quer. Por que não quer? Porque diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas isso aqui eu não quero viver não. Eu não quero ter que passar por isso. Eu vou ter que viver isso aqui pro resto da vida, à luz da palavra de Deus? Vai. Se você não quer ouvir a verdade, veio para o lugar errado hoje. Vai. Mas pode ser melhor? Pode ser diferente? Pode. Você já ouviu falar que de tanto pensar na dor, a dor só aumenta? Alguém já teve essa experiência? A dor, a gente fica focado na dor, a dor. Aí a dor, aquela coisa, daqui a pouco a gente não sabe o que fazer. Mas se a gente distrair a mente com alguma outra coisa, aquela dor não é que ela deixa de existir, ela perde aquele nível de importância tão grande, porque parte da dor é o conhecimento, é o entendimento, é a constatação racional, cérebro, da dor. Mas a partir do momento que eu começo a me permitir colocar a minha atenção, meu foco em algo que não é a minha dor, aquela dor já não é mais tão grande quanto era, tão intensa quanto era. E eu começo a ser capaz de lidar com ela. Sabe por que tem muito relacionamento conjugal que está só em destruição e deterioração? Porque o crente não coloca o foco onde devia. Ele coloca o foco só no erro, só na falha, só no defeito do outro. Não vê qualidades que tenha e não coloca o foco em Deus, para que Deus possa mudar a si primeiro, porque nada muda até que eu mude. E transformação e dias melhores tem investimento, mas quantos querem investir para isso acontecer? Agora preste atenção, se você ainda não é casado, quem é solteiro aí, levanta a mão. É contigo essa agora. Se você ainda não é casado,
Busque uma mulher que acredite no papel estabelecido por Deus e queira cumpri-lo para ser bênção e abençoada. E você que é menina, você que é mulher, está solteira, busque um homem que saiba qual é o papel dele, à luz da palavra de Deus, para fazer você feliz e abençoada. Porque casar sem ser para fazer o outro feliz, ou estar casado sem estar envolvido no processo de fazer o outro feliz, é andar de mãos dadas com essa ideologia desgraçada que está aí no mundo, destruindo a igreja por destruir as famílias da igreja. Você diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas por que princípio você anda vivendo? Você está vivendo pelo teu sentimento de frustração, sendo alimentado por esse couro que vem lá de fora do mundo, que como soprador sobre brasas para pegar fogo, estão fazendo isso com o teu relacionamento? É isso que você está fazendo? Ou você está buscando dar ouvidos à palavra de Deus e se alimentar da verdade da palavra de Deus e desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, colocando o foco onde você deve colocar e se permitindo ser um instrumento de Deus para abençoar a sua casa? Você, mulher, você está sendo a coluna da sua casa, você está sendo a costela que protege a vitalidade do seu marido e mantém de pé. Pensa aí um pouquinho sobre isso. A sociedade precisa de transformação. E essa transformação hoje, muito mais do que através do homem, ela passa pela mulher. Exatamente para ir no sentido oposto. Poxa, pastor, você deixou para trazer uma palavra dessa, numa quarta-feira que vem homem e mulher, se fosse uma reunião aqui só para as mulheres. Não, eu falei muita coisa aqui para o homem também. Porque tem muito homem que não está valorizando. Tem uma mulher que ela protege a vitalidade dele. Tem uma mulher que é coluna, que está ali firmada na coluna para manter ele em pé. E ele não está reconhecendo. Meu irmão, não pensa você que Deus não está vendo isso. Deus está vendo. Olha que eu tenho visto Deus matar o cara, levar e a mulher ficar aí para casar com outro, hein? Eu tenho visto isso. Minha irmã, você, se Deus quiser fazer algo na sua casa, Ele pode contar contigo. Seu marido não é crente. Você vive querendo que ele se converta, mas você é a costela dele naquela casa. Você protege a vitalidade dele. Você está sempre batendo de frente. Sempre exigindo, sempre rixosa, sempre reclamando por o que ele não faz. E talvez ele não faça mesmo, talvez você tenha razão. Mas você está protegendo, independente disso, você está protegendo a vitalidade. Você está contribuindo para haver saúde. Teu foco está nas deficiências dele, ou teu foco está no poder do Senhor que se aperfeiçoa na fraqueza? Menina, você que é solteira, cuidado para você não escolher errado. Tira da tua mente, do teu coração, todas essas vozes que você ouviu, talvez dentro da sua casa. Que você tem que ser uma mulher de sucesso. Não, o teu sucesso está em fazer um homem bem-sucedido. Isso é o que Deus estabeleceu. Teu sucesso será você ser 50% do sucesso de um homem. De que adianta você ser sucesso e ser infeliz no casamento, porque você não é 50% do sucesso do homem? Não importa se você tem o tino empreendedor e ele não tem. Você precisa enxergar as qualidades que ele tem.
Porque Deus não fala para o homem que é ele que edifica a casa, mas a mulher. E Deus quer trazer saúde para a sociedade. Mas como é que Deus vai trazer saúde para a sociedade se casamentos, lares dentro das igrejas estão doentes? Porque a inversão de papéis, tem gente querendo o papel do outro que Deus estabeleceu para ser diferente. Irmãs, saiam daqui hoje para serem um antídoto para essa sociedade, a começar da sua casa. Meu irmão, você tem uma mulher que é assim, valorize essa mulher. Honre essa mulher. Trate essa mulher com excelência, como diz a palavra de Deus. Como Cristo si mesmo se entregou pela igreja. É como Jesus diz, a palavra do Senhor diz isso. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra a elas como vaso mais fraco. E Deus diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus não fala isso para as nossas mulheres, não, viu, homem? Deus fala isso para nós que somos homens. Tratar as nossas mulheres, dando honra a elas. Pastor, é porque o senhor não sabe a mulher que tenho. Mas Deus sabe. E Ele mandou você dar honra para ela. Honra.